Gente, nessa quarta parte das nossas videoaulas sobre controle endócrino da reprodução das fêmeas, nós vamos falar especificamente do processo de ovulação. Então, a ovulação, como nós já comentamos, ela depende de um pico de secreção do LH. Consequentemente, não é possível haver um processo de ovulação enquanto o animal estiver na fase lútea ou dificilmente durante o processo gestacional, porque nós temos nessa fase uma alta concentração de progesterona, o que consequentemente vai ser associado a uma baixa de estrógeno e uma baixa do LH, porque o pico de secreção de LH, no caso das fêmeas mamíferas, depende de um pico de secreção de estrógeno. Então, enquanto tiver um corpo lúteo ou uma gestação, não vai ser possível haver um pico de secreção de LH. Assim, para ocorrer uma ovulação, é necessário que tenhamos o processo de luteólise anteriormente. E apenas a partir de então, dessa queda abrupta da progesterona, é que vai ser possível o folículo dominante presente nesse ovário sofrer o processo de ovulação, que é marcado pelo aumento, como já vimos nas aulas anteriores, pelo aumento da secreção, a máxima secreção de estrógeno. Então, essa máxima secreção de estrógeno vai direcionar o pulso de secreção de GnRH para que na adenopófise seja secretado mais LH do FSH, o que acontece, como já dito, pela alteração desse pulso no sentido de aumentar a frequência e diminuir a amplitude de secreção do GnRH. Então, isso faz com que os gonadotrópicos na adenopófise secretem mais LH do que FSH. E é esse pico de secreção de LH que vai retomar o processo de meiose no oócito, passando esse oócito de oócito primário a secundário. Na maioria das espécies, essa finalização da primeira divisão meiótica, ela acontece antes da ovulação, de forma que o ósseo ovulado ele é o ósseo secundário, com exceção da cadela, que ainda ovula o ósseo primário, e a finalização dessa primeira divisão meiótica ocorre após a ovulação. Então, esse processo de ovulação é desencadeado pelo LH, pelo fato de que o LH ele vai estimular, além da retomada da divisão meiótica desse oócito, também vai estimular a produção de progesterona no folículo pré-ovulação, mas ele já sofre uma certa luteinização, então vai ter um certo aumento da progesterona, vai inibir a secreção de estrógeno, por sua vez, em favor da progesterona, assim como receptores de estrógeno do próprio FSH e também do próprio LH. Mas ele vai ter um efeito na ovulação, basicamente por estimular esse processo através da estimulação da secreção e atuação da PGF2-alfa, que vai agir nesse processo para a expulsão do osso, a formação do estigma pela fragilização desse tecido, é a área onde vai acontecer essa liberação do osso, no folículo. Também a secreção de PGE, de relaxina, de fatores de crescimento e fatores angiogênicos, que vão não só reestruturar esse folículo para a formação do futuro corpo lúteo. Então, esse vai ser um processo endócrino, enzimático e também nervoso, porque também existe a estimulação do sistema nervoso autônomo para que haja uma contração tecidual e a expulsão do oócito do folículo, além da ativação de enzimas que degradam a camada de células da teca, particularmente por atuação das prostaglandinas, especialmente a PGF2-alfa. Então, assim ocorre a ovulação. O oócito liberado com a zona pelúcida e as células do cúmulo, ele vai ser direcionado para a tuba uterina, onde pode ser, então, fecundado. E o corpo lúteo e o folículo residual, por ação também do LH, ele vai se organizar numa estrutura de corpo lúteo.
Com relação às ovuladoras induzidas, temos que lembrar que o processo de ovulação é diferenciado, porque não só o aumento da síntese e secreção do estrógeno é necessário, como é indispensável que ocorra a estimulação neuroendócrina pelo processo da cópula. Então, a cópula, o estímulo nervoso relacionado a esse processo é indispensável para a ativação hipotalâmica, maior secreção de GNRH e estimulação para que ocorra o pico de secreção na adenipófise do LH, que é indispensável para que ocorra a ovulação. Então, se não ocorrer o estímulo da cópula, não há um pulso, um pico de secreção de LH e não ocorre a ovulação nesses animais. Inclusive, em algumas espécies e em alguns indivíduos, é necessário que haja mais de uma cópula para que a ovulação seja efetivada. Então, o que acontece que se não houver, né, a cópula nesses animais? O folículo, ele entra juntamente com o óvulo em um processo de atresia e sem nenhuma ovulação. Ele não ovula, ele entra em atresia, a gente tem aí um intervalo entre estes, porque o animal, ele não forma, nesse caso, né, ele não vai formar um corpo lúteo e rapidamente ele retoma a atividade no sentido de desenvolver novos folículos. Ele retoma sem ter uma fase lútea porque não teve essa ovulação. Então, na gata, a gente tem essa diferenciação. Enquanto que a fêmea que passa pela ovulação, ela vai desenvolver corpo lúteo, que é um corpo lúteo de longa duração. Então, ao contrário de uma fêmea que não ovula, o ciclo dela, que em média é 16 dias, ele passa a ter mais de 30 dias, porque teve um corpo lúteo, e só a vida de corpo lúteo é de mais ou menos 36 dias na gata. Então, veja que nós temos uma fase, né, uma ciclicidade diferenciada de acordo com a observação da ovulação ou não nesse animal, que é dependente da cópula. Não tendo a cópula, nós temos, após esse desenvolvimento folicular, apenas um período de atresia e a retomada do desenvolvimento folicular e novo estro. Então, o ciclo, nesse caso, ele é curto. Já quando ocorre o processo de ovulação, independente de haver a fecundação ou não, havendo a ovulação, ocorre a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo nesses animais é de longa duração e isso faz com que ela tenha um dito período de anestro, que é esse período de aumentado, né, de intervalo entre os estros. Mais uma vez, espero que a videoaula tenha sido construtiva e que ofereça subsídios para o aprofundamento no assunto. E lembro que não deve ser gravada, baixada ou compartilhada em virtude das imagens serem obtidas do Google Imagem, quando não de cunho pessoal. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.